Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai aprender um conteúdo novo. Primeiro nós vamos aprender dois conceitos matemáticos, que é razão e proporção. E nós vamos utilizar esses conceitos na aprendizagem de regra de 3, tá? Então, primeiramente, o que é uma razão? A definição de razão é a comparação entre duas grandezas. Grandeza na matemática seria tudo que a gente consegue medir. Então, pode ser tanta quantidade de objetos, quantidade de pessoas, quanto pode ser uma velocidade, quanto pode ser a medida de algum terreno, alguma coisa nesse sentido. Obtemos a razão entre dois números através da fração, ou seja, da divisão de um pelo outro. Então, o principal sentido da razão é uma fração, certo? E nós vamos montar uma fração na ordem que o problema nos pergunta. Por exemplo, aqui, ó. Em uma turma tem 4 meninos e 5 meninos. Qual é a razão, ou seja, qual é a fração? Então, eu já sei que a minha resposta vai ter que ter uma fração. Qual é a razão do número de meninos em relação ao número de meninas? Bem fácil. Vai montar uma fração na ordem que está pedindo. Meninos vai em cima, então quantos meninos tem? 4. Meninas vai embaixo. Quantas meninas tem? 5. 4/5 é uma fração que tu não pode simplificar. Então a tua resposta já está aqui. A razão do número de meninas para meninas, meninos para meninas, é 4/5. Isso é razão, certo? Vou fazer mais um probleminha. Em uma festa tem 30 pastéis, 27 enroladinhos e 14 pizzas. Qual é a razão do número de enroladinhos em relação ao total de salgados? Então, de novo, eu quero a razão, então eu quero uma fração. Olha a ordem do número de enroladinhos. Então, enroladinhos vai em cima, 27. E embaixo vai quem? Em relação ao total. Pessoal, agora eu não estou pedindo em relação às pizzas ou em relação aos pastéis, eu quero em relação ao total. O total é quem? 30 pastéis, mais 27 pizzas, mais 14 enroladinhos. Eu tenho que somar os 3, não só pastéis e pizza, pastel, enroladinho e pizza. Então aqui dá 11, 4, 5, 6, 7, 71. Então, a razão é 27/71 avos. Tudo bem? Então, de novo, tem uma fração aqui, ela não pode ser simplificada, então fica dessa forma mesmo. Olha essa. Pedro resolveu 20 exercícios e acertou 18. Cláudia resolveu 30 e acertou 24. Quem foi melhor? Como é que eu descubro quem foi melhor? Vou montar uma razão para cada um. Vamos fazer a razão de Pedro. Ele acertou 18 com um total de 20. E Cláudia acertou 24 de um total de 30. Eu coloquei os totais embaixo. Então o que tu tem que observar quando tu monta a razão? Se no Pedro tu colocou acertos em cima e total embaixo, na Cláudia tu também precisa colocar acertos em cima e total embaixo, né? Se aqui tu colocasse o total e depois acertos, aqui também deveria ser total e depois acertos. O que eu tenho que saber? Qual é a maior fração? 18 20avos ou 24 30avos? Dá para fazer isso de duas maneiras, 3 na verdade. Uma delas é dividindo 18 por 20 e dividindo 24 por 30 e ver qual é o maior número. Daí vai dar número decimal. Outra maneira é comparar as frações. E a terceira maneira é tentar simplificar para ver qual é a maior. Vou fazer simplificando. Vou dividir aqui por 2 e aqui por 2 também. 18 dividido por 2 dá 9. 20 dividido por 2 dá 10. Tá, então Pedro, 9 décimos. Vamos ver Cláudia. Vou dividir por 3 aqui. 24 dividido por 3 dá 8. 30 dividido por 3 dá 10. Eu poderia dividir de novo por 2, que daria 4/5. Mas se tu olhar,
Pedro acertou 9 de 10 e Cláudia 8 de 10. Quem foi melhor? 9 questões de 10 ou 8 de 10? 9 de 10, né? Então, Pedro teve o melhor desempenho, certo? Então, resumindo, razão. Eu vou montar uma fração de um número sobre outro, na ordem que está sendo lido, enroladinhos para total, enroladinhos para total. E quando eu quero saber qual é a maior, é só eu simplificar ou dividir. Tudo bem? Bom, pessoal, então agora a gente vai aprender o segundo conceito, que é proporção. Então vamos ver o que é uma proporção. São coisas proporcionais. A definição é: proporção é a igualdade entre duas razões. Ou seja, para eu descobrir se duas razões são proporcionais, é só ver se elas são iguais. Simples assim. Vamos fazer um exemplo. Na turma do sexto ano, tem 9 meninos e 12 meninas. Então vamos montar aqui, ó, a razão do sexto ano. 9 meninos para 12 meninas. Na turma do sétimo ano, então, vou montar do sétimo ano aqui, tem 12 meninos e 16 meninas. 12 para 16. A razão entre meninos e meninas é proporcional entre as duas turmas, então eu quero saber se 9 dozeavos é proporcional a 12 16avos. Então, como a definição diz que proporção é a igualdade entre duas ações, é só eu ver se essas duas ações são iguais. Para isso, uma das maneiras mais fáceis é simplificar a razão. Então, eu vou simplificar aqui por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, essa razão é 3 quartos. Vou simplificar 12 16avos. Dá para simplificar por 2 e depois por 2 de novo. Eu já vou simplificar direto por 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4. Vocês estão vendo que as razões são iguais? Ou seja, a razão entre meninos e meninas é proporcional entre as duas turmas? Sim, é proporcional, porque as razões são iguais, certo? Mas tem uma propriedade, ou seja, uma regra matemática que facilita o nosso entendimento e a nossa visualização se duas razões são proporcionais. E a propriedade é a seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Olhando a definição parece algo bem difícil, mas é extremamente fácil. Para te ver se duas razões são proporcionais, tu simplesmente precisa multiplicar as razões em x, ou seja, uma ponta com a outra, uma ponta com a outra. Vou dar um exemplo. E se os resultados forem iguais, as razões são proporcionais. Então o que a gente tem que fazer? Multiplicar em x. Se for igual é proporcional aos resultados. Se não forem iguais os resultados, não é proporcional. Olha só, as razões 6 décimos e 9 quinzeavos são proporcionais? Vamos lá, 6 décimos e 9 quinzeavos. Eu poderia, se eu quisesse, simplificar e ver se dá igual. Outra maneira de fazer é multiplicar em x. Então vou fazer 6 vezes 15, ó, tá vendo? 6 vezes 15 dá 90. E vou multiplicar o 10 vezes o 9, que dá 90 também. Tá vendo que os resultados deu igual? Então significa que sim, são proporcionais. Se fossem diferentes, não eram. Por isso que a gente fala multiplicar em x. Eu multiplico as pontas com os extremos, certo? Os extremos e os meios. Tudo bem? Vamos continuar e ver mais um exemplo sobre proporção. Olha só. Em uma loja vendeu 5 bonecas e 6 bolas em uma semana. Na semana seguinte, a loja vendeu 10 bonecas e 12 bolas. As vendas nas 2 semanas foram proporcionais. Então vamos lá. A primeira semana foi 5 bonecas e 6 bolas. Na segunda semana, 10 bonecas e 12 bolas. Tem que saber se é proporcional. Eu posso fazer isso de 3 maneiras. A primeira, simplifico, vejo se é igual. A segunda, essa dá até fazer por lógica, pessoal. Na primeira semana vendeu 5 bonecas e na segunda 10 bonecas. Está vendo que dobrou?
Aqui foi vendido 6 bolas e depois 12 bolas. Está vendo que dobrou? Como dobrou o número de bonecas e também dobrou o número de bolas, é proporcional. Mas eu posso aplicar aquela propriedade que a gente aprendeu. Multiplicar em x. 5 vezes 12, 60. E 6 vezes 10, 60. Também eu vou ter a certeza de que, sim, as vendas foram proporcionais. Caso eu faça a comparação entre duas razões, que o resultado não for igual, quer dizer que não é proporcional, quer ver? Ó? Se eu quiser ver aqui, se 4 sextos é proporcional a 5 oitavos, é só multiplicar em x. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 6, 30. Aqui os resultados não são iguais, então não são proporcionais, certo? Então, resumindo, razão, um número sobre o outro, lendo na ordem que tu, escrevendo na ordem que tu leu. Para ver se é proporcional, multiplique em x. Se o resultado for igual, é proporcional. Se não for, não é proporcional. Bom, pessoal, então, continuando nosso aprendizado, a gente vai ver grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Isso são conceitos matemáticos. Tu precisa saber esses dois para aplicar eles diretamente na regra de 3. Então, grandeza diretamente proporcional é quando uma delas aumenta, a outra automaticamente terá que aumentar também. Ou, se uma reduzir, a outra também vai ter que reduzir. Vou dar um exemplo. Eu preciso de 5.000 tijolos para construir uma casa. Para construir 2 casas, eu preciso de quantos tijolos? Então, 5.000 para uma casa. 2 casas eu vou precisar de 10.000. Percebe o que? Eu dobrei o número de casas. Ó. Eu tinha uma casa e eu agora vou ter 2 casas. Se eu dobrei o número de casas, eu automaticamente preciso também dobrar o número de tijolos. Aumento o número de casas, aumento o número de tijolos. Quer ver um exemplo que eu não coloquei aqui no quadro, mas de redução? Por exemplo, para fazer 4 bolos, eu preciso de 12 ovos. 4 bolos, 12 ovos. Se eu fosse fazer 2 bolos, eu reduzi o número de bolos. Eu vou ter que aumentar o número de ovos ou diminuir? Diminuir. Então, eu diminui o número de bolos, automaticamente eu tenho que diminuir o número de ovos. Isso é grandeza diretamente proporcional. Quando uma coisa aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais é ao contrário. Quando uma aumenta, a outra vai ter que reduzir, vai ter que diminuir. Um exemplo. 2 pedreiros constroem uma casa em 60 dias. Se eu tivesse 4 pedreiros, quantos dias levaria? 30. Por que 30? Era 2 pedreiros, eu aumentei para 4 trabalhando. Claro que a gente sempre vai considerar que todos tenham a mesma eficácia. Então eu aumentei o número de pedreiros. Se eu tenho mais gente trabalhando, automaticamente vai demorar menos dias para ficar pronto, porque mais pessoas trabalhando fazem a coisa mais rápido. Tudo bem? Um outro exemplo é velocidade. Se eu estou andando a 80 km por hora e eu demoro 1 hora para chegar num lugar, se eu for fizer o mesmo trajeto em 40 km por hora, eu vou aumentar o tempo para chegar, porque eu estou indo mais devagar. Isso é grandeza diretamente, inversamente proporcional. E agora, em regra de 3, a gente vai aplicar isso. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver o que é regra de 3 simples. Regra de 3 é algo que você vai utilizar na sua vida, provavelmente em algum momento dela. Porque nós sempre usamos ideia de proporção. Então, sempre que você tiver 3 valores conhecidos, por isso regra de 3, e está utilizando a ideia de proporção, a gente usa uma regra de 3 para resolver. Vamos fazer um exemplo que fica mais prático de explicar. Comprei 2 chocolates e paguei R$5. Meu irmão comprou 30 chocolates no mesmo lugar. Quanto ele irá pagar? Ou seja, tu pode resolver esse problema
de uma maneira que não seja com regra de 3. Pode, mas eu vou te ensinar com regra de 3, um exemplo que eu coloquei fácil até para te entender melhor. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que tu faz ao resolver uma regra de 3? Monta duas razões. Então, uma das razões eu vou colocar chocolate. E a outra razão eu vou botar dinheiro. Tu não precisa colocar essas informações, mas eu coloco para te entender que tu não pode misturar na mesma razão chocolate e dinheiro. Uma é chocolate, a outra é dinheiro. Monta como tu leu. Olha só. Comprei 2 chocolates e paguei R$5. Então 2 chocolates é igual a R$5. 2 é igual a 5. Meu irmão comprou 30 chocolates. O 30 vai embaixo do 2 ou do 5? Então tu vai ver, o 30 é o quê? Chocolates. Então vai embaixo do 2. Por quê? Porque aqui é a razão de chocolates. Quanto ele irá pagar? Aqui vai um X. Por que um X? Porque eu quero descobrir quanto meu irmão vai pagar. Tranquila a montagem? Então 2 chocolates é igual a 5, 30 chocolates é igual a X. Segundo passo, ver se as razões são diretamente ou inversamente proporcionais. Como que tu faz isso? Vai na razão que está completa, essa é a primeira aqui, ó. Do 2 para o 30, do número de cima para o número de baixo, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Eu comprei mais chocolates, era 2, agora eu comprei 30. Meu irmão, se 2 eu paguei 5, se eu comprar mais chocolates, eu vou pagar mais do que 5 ou menos do que 5? Mais do que 5. Ou seja, está vendo que esse número eu aumentei e esse eu também tenho que aumentar? Isso é diretamente proporcional. Sempre que as razões forem diretamente proporcionais, tu aplica a propriedade das proporções, ou seja, multiplica em x. 2 vezes x, 2x. Isso tem que ser igual a 5 vezes 30, 150. E agora a gente usa aquela ideia de equação, pessoal. Se 2x vale 150, para mim descobrir um x só, é só eu dividir 150 por 2, x é igual a 75. Ou seja, meu irmão irá pagar R$75. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. Se 4 operários fazem uma obra em 15 dias, em quantos dias 20 operários fariam a mesma obra? Então eu tenho operários e eu tenho dias. Essas são as minhas informações. Vamos montar as razões na ordem que a gente lê. 4 operários fazem uma obra em 15 dias. Então 4 é igual a 15 dias. Em quantos dias 20 operários? O 20 vai embaixo do 4 e do 15. 20 é o operários, essa fração é operários. Em quantos dias? X. Ok? Montei. Segunda coisa, ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Vai na fração que está completa. Era 4 operários, aumentou para 20. Então aqui eu aumento o número de operários. Se eu tenho mais pessoas trabalhando na obra, vai demorar mais de 15 dias ou menos para ficar pronto? Menos. Se 4 pessoas demoravam 15 dias, se eu tiver 15 pessoas, é muito menos tempo para fazer. Por isso que aqui tem que diminuir. Quando um aumenta e o outro tem que diminuir, é inversamente proporcional. E aqui tem um detalhe. Sempre que for inversamente proporcional, tu faz um passo além, que é inverter uma das razões. Qualquer uma. Vou inverter a primeira, por exemplo. Coloquei o 20 para cima e o 4 para baixo. E a outra eu copio igual. Feito isso, é só multiplicar em x. 20 vezes x é 20x. 15 vezes 4, 60. Agora é só dividir 60 por 20. Vou fazer aqui do lado.
x é igual a 60 dividido por 20, x é igual a 3. Ou seja, em quantos dias 20 operários fariam a mesma obra? Em 3 dias. Bom, pessoal, vamos ver mais 2 exemplos aqui. Um ciclista percorre 11 km em 20 minutos. Se ele andar de bicicleta durante 1 hora, quantos quilômetros irá percorrer? Então vamos lá, a gente está falando aqui de quilômetros e de minutos. Quilômetros e de minutos. 11 quilômetros em 20 minutos. Então 11 é igual a 20. Se ele andar de bicicleta durante 1 hora. Aqui tem uma coisa importante, pessoal. Eu não posso colocar 1 aqui. Por quê? Porque em cima eu vou ter minutos e embaixo eu vou ter horas. Então eu tenho que ter a mesma unidade de medida. Então, se aqui é minuto, aqui também tem que ser minuto. Então, 1 hora tem 60 minutos. É só colocar 60. E aqui o x. Então, segunda coisa, vamos ver se é diretamente ou inversamente proporcional. De 20 para 60, aumentou o tempo ou diminuiu de bicicleta? Aumentou. Então, se ele andou mais tempo de bicicleta, vai andar mais de 11 km ou menos? Mais, né? Está andando durante mais tempo. Os dois aumentam diretamente proporcional. Multiplica em x. 20 vezes x, 20x. 11 vezes 60, 660. Agora é só dividir. 660 por 20. Aqui 3. Ou seja, quantos quilômetros irá percorrer? 33 quilômetros. Certo? Alguma dúvida? Espero que tenha entendido. Comprei uma piscina e abri 2 torneiras para encher em 48 minutos. Então, estou falando de torneiras e de minutos. Então, 2 torneiras é igual a 48 minutos para encher. Se no mês seguinte eu abrir 6 torneiras, quanto tempo? De 2 para 6 torneiras aumentou. Se eu abrir mais torneiras, vai demorar mais tempo para encher ou menos? Menos tempo. Mais torneiras abertas, demora menos tempo para encher. Inversamente, porque uma aumenta e a outra diminui. Então você inverte uma delas só. 6 vezes x, 6x. E 2 vezes 48, 96. Agora é só dividir 96 por 6 e x é igual a 16. Ou seja, 16 minutos é o tempo que vai demorar para encher. Espero que tenham entendido e assistam o vídeo mais vezes, caso não entenderem regra de 3. Um abraço.